Olá pessoal, estamos de volta em mais uma Semana em Reação. Hoje, dia 8 de junho de 2018, Dia Mundial dos Oceanos. Olha lá que bacana, os oceanos do planeta. Temos que cuidar da nossa biologia, do nosso mundo, né? Porque realmente o oceano que é tão castigado aí com óleo, com plástico, com tudo, as tartarugas sofrem, os peixes sofrem, o meio ambiente também sofre e as pessoas sofrem, né? Então, hoje, sexta-feira, dia 8 de junho de 2018, um clima frio em Santos para os padrões dos santistas, dos moradores da Baixada Santista. Você que viu o programa Fora de Santos, aqui está uns 17, 18 graus, que é frio para os santistas, todo mundo de agasalho na rua, né? Eu cheguei só de roupa branca, parecia um ET na rua, porque está todo mundo de agasalho e eu só com uma camisa branca, né? Mas passei um pouquinho de frio ao descer do carro e vim aqui para os estúdios da TV Com. Hoje nós temos Danilo de Oliveira, advogado e professor, né? Falando aqui na TV Com. Prazer, Danilo, estar aqui nesta sexta-feira, né? Boa tarde, Filete. O prazer é todo meu. Boa tarde também para os nossos telespectadores. E eu não vou cumprimentar o nosso outro convidado, que é para não quebrar a tua apresentação. Sim, tô aprendendo, tô aprendendo. Mas nunca reclamei, né? Nunca reclamei. Não, você é sempre um gentleman. E também João Vilela, empresário, advogado também, comentarista de TV, o homem que mais aparece na TV da Baixada Santista. Falam que é o Filete, falam que é o Nicolau Beide, falam que é o Cassione, falam que é o Clemente, mas o homem que mais aparece, você põe no 11, põe no 4, põe no 13, tá o João Vilela fazendo propaganda da Design Gallery aí, nos programas de comentário de político, na rádio. Então, o João Vilela, o homem que mais aparece na Baixada Santista. Exagero, doutor Filete, mas um prazer estar com vocês, um prazer estar com o doutor Danilo. Danilo foi meu professor, então é suspeito, porque foi um excelente professor também, além de um amigo, um excelente professor. Então, realmente, assim, tenho muito orgulho de estar fazendo parte da bancada, doutor Danilo de Oliveira. Aliás, um ótimo advogado previdencialista, um ótimo professor, conhece muito bem direito civil, eu tive aula com direito civil e é fantástico. O Danilo tem realmente uma qualidade para a aula que é fantástico também, além de ser um excelente advogado. Nós estamos aqui com o professor Marcelo Lame nos nossos estúdios, né, um professor doutor aqui da Unisanta, veio acompanhar o doutor Danilo, ele que já esteve aqui no nosso convívio e vai voltar, tá? É um grande prazer termos visitas aqui, e ainda mais uma visita tão importante aqui, professor titular no Santa Cecília, né? Então, sinta-se à vontade aqui, professor. Em breve, o senhor também estará aqui no nosso convívio aqui, nessa pequena mesa, né? Filete, posso aproveitar uma coisa? Você manda, João. Posso, Danilo, dá licença? Tem uma lembrancinha para vocês dois. Nossa, eu dei para o teu filho, então eu não ia esquecer de você. É uma série especial dos eventos que vão ter agora na Rússia, né, 2018. Caramba. Então, tu vê como o João é um cara... Muito obrigado. Tu vê como o João é um cara antenado, que ele nem gosta muito de futebol, mas ele sabe que o brasileiro gosta, então, sim, que bacana. A Rússia 2018. Claro. É uma série especial, o Design Gallery. Muito obrigado. Aqui na Baixada Santista. A gente pode deixar aqui em cima? Pode, se vocês quiserem, é de vocês aí. Bacana, hein? Quanta honra para um pobre marquês, né? Não é isso? Agora eu me sinto ainda mais à vontade para falar que o João Vilela tem aparecido tanto na televisão que ele tem sido aí chamado do Gianecchini Caissara. Pô, aí forçou, aí forçou. Gianecchini Caissara. Aí forçou, doutor Danilo, aí forçou bastante. Outro dia uma amiga me falou, nossa, o João é tão inteligente, ele tem namorada. Eu falei, ele é casado, pô. Puxa, entendeu? É o João, né? Assim, todo mundo que vem aqui, todo mundo que vem, não, mas o João, todo mundo que vem aqui arruma namorada no programa, Danilo, é que você é casado e tal, mas todo mundo que vem aqui arruma namorada, fica famoso e tal. Olha, eu não vou deixar de brincar, né? Até o doutor Sidney Costa, né? Se amor, o Sidney Costa namorou como empresário de Santos, tinha Mercedes e tudo. Depois deu aquele... Já está namorando de novo, meu Deus. Só que é rápido. Sidney Costa, o maior solteirão da Baixada Santista, né? Você que tá falando. A dona Ivonete é fã do Sidney Costa, hein? Sidney Costa, dona Ivonete, sempre fala, por que não está vindo o Sidney? Ele está trabalhando de São Paulo agora, tá meio de doce para vir aqui, mas vamos trazer o Sidney Pereira Costa, que eu apelidei de advogado poeta, não é isso? É o Sidney Poeta, não é isso? Isso mesmo. E depois descobri que ele tinha escrito até livro de poesia, né? Bom, uma notícia triste aqui, dono de supermercado em São Vicente é assassinado, brincadeira, né? Aparício Miranda, 65 anos, no Jockey Club, né? Ele é cunhado do Luciano Batista, que é nosso comentarista aqui, triste, né? Foi abrir o supermercado, a violência tá demais, né? Tá demais, impunidade, violência, se bem que um foi morto e outro foi pego, né? Mas o cara chega de motinho, 2 pessoas, o cara tá no supermercado trabalhando, 7h30 da manhã, né? 65 anos, de repente já tinha uma condição de vida
razoável, né? Trabalhando desde 15 anos de idade, 5 anos de trabalho, deve ter feito um pé de meia já, nem precisava estar trabalhando, às vezes trabalha porque gosta, tal, para sustentar a família, às vezes sustenta enteados, sei lá, não conheço a vida do cara, mas filhos, ajuda creches, deve se fazer um monte de coisa, né? Chega para abrir o seu comércio, toma um tiro e tem a vida ceifada. É muito triste, né? E nós temos que melhorar a educação no país, essa questão da impunidade, porque realmente é triste, né? Quando você vê um cara abrindo a sua loja, no mister do seu trabalho, né? E ter a vida ceifada com 65 anos, hoje com a medicina evoluída, né? O cara vive aí bem até 80, 85, né? 90, né? Meu pai morreu o ano passado com 89, até 88 estava bem, depois começa aqueles problemas, né? Mesmo a gente correndo, fazendo tudo, só viveu mais um ano, mas enfim. Mas 89 anos, minha mãe está com 83, está bem aí, né? Tal, então a gente sabe que as pessoas hoje estão vivendo mais. 65 anos aí é muito triste, né? Uma pessoa que dava emprego, gerava renda, não é isso, João? Sem dúvida, não, é absurdo. Infelizmente, o sistema brasileiro, e não tem uma solução simples, viu, Filete? Não é só, por exemplo, mais educação, não é só mais leis duras, não é só mais presídios, são uma série de fatores, são muitos fatores. Quando o problema é complexo, não tem solução simples normalmente. Então, são vários fatores, tem que melhorar, claro, a educação, tem que melhorar a qualidade da infraestrutura no Brasil para evitar que pessoas entrem no crime, mas não é só o pobre que entra no crime, não é só quem não tem educação que entra no crime. Tem muita gente aí com curso superior, com mestrado, com doutorado, com muito dinheiro que entra no crime. Aliás, tem vários exemplos. Mas é o colarinho branco, né? Tem colarinho branco e tem colarinho azul, que aliás na lei, não sei se você sabe, colarinho existe azul. Quando é o rico, é o colarinho branco, isso vem do direito americano. Você vê de camisa azul, João, hoje? Não, hoje é homenagem ao colarinho azul. Mas o colarinho azul é para o operário. Então, existem crimes do colarinho azul, da mesma linha do colarinho branco. Mas o que eu te falo é o seguinte, tem que melhorar uma série de coisas no Brasil. Agora, a punição tem que ser exemplar. Sim, são vários fatores. A educação, sem dúvida, o exemplo das autoridades, sem dúvida, porque isso também cria um problema muito sério. Quando a pessoa começa a pegar e ver que o presidente rouba, o governador rouba, o prefeito rouba, o vereador rouba, o deputado rouba, todo mundo ali que é a elite política do país comete ilícitos. Roubo, eu estou falando de modo genérico, claro, cometem outras formas de crimes, mas isso gera um sentimento que tudo pode, todo mundo pode. Se aquele lá não deu exemplo, eu vou fazer também, é mais ou menos o que acontece no consciente coletivo. E a questão da punição. Hoje você não tem, por exemplo, a Polícia Civil é muito desprestigiada por todos os governadores. Não tem um governo que realmente prestigie a Polícia Civil. E é muito importante a Polícia Civil pela investigação. Sem investigação, você não consegue realmente apurar o fato corretamente. Você acaba tendo dificuldade e muito poucos dos crimes conseguem realmente ser apurados e ser punidos realmente. Depois o processo penal é outra aberração por vários motivos, em vários pontos. A lei nossa é fraca, claro que é fraca. Mesmo assim, nós somos o 3º ou 4º país do mundo que mais prende no mundo, que mais tem número de presos no mundo. Então, quer dizer, uma coisa não é só prender também. Tem o crime organizado que está dentro das cadeias, tem muita facilidade com crimes de pessoas que têm muito dinheiro. Então, quer dizer, tudo gera a impunidade. E nós temos um problema muito sério nisso. Se você tiver certeza da impunidade, pode ter certeza que muita gente vai corromper, vai se... E não é diferente, viu? A gente imagina, o brasileiro, a gente sempre fala, o brasileiro, a gente sempre abre a boca, não, mas o brasileiro, ele é corrupto, o brasileiro, ele é assim... Não é. Ele é tão corrupto quanto o norueguês, quanto o sueco, quanto o inglês, quanto o chinês, quanto o americano. A diferença é que se lá acontece, e aí é uma prevenção pelo exemplo e pela punição exemplar e certa, se lá acontece, a pessoa vai ser presa com quase toda certeza. Dificilmente vai escapar. Seja ele quem for. Seja rico, seja pobre. Aliás, o Brasil melhorou muito nesse ponto, porque nós estamos vendo agora que alguns poderosos estão indo para a cadeia. Isso é um excelente exemplo. É uma forma que está realmente melhorando alguma coisa. Nós temos hoje um ex-presidente preso. Nós temos um ex-presidente da Câmara dos Deputados preso. Nós temos uma série de pessoas presas e outros na fila, já ali preocupados com essa situação. Porque no Brasil e ainda, infelizmente, mas era mais comum poder tudo. O poder fazia qualquer negócio. E agora está mudando realmente um pouco. Ex-governadores presos. O Sérgio Cabral está aí com mais de 100 anos de condenação. É uma coisa assustadora. Uma pessoa chegar a 100 anos de condenação, ou próximo a isso, com a quantidade de... Quer dizer, não tem mais
teoricamente, mais vida no resto da vida. Quer dizer, claro, daqui a pouco liberam ele. A família dele vai viver bem, né? Porque ele tem bastante dinheiro guardado. Não importa, Filete, né? Viver bem sem você poder andar na rua, cabeça erguida, é viver mal. Eu também acho, tem que ceifar o dinheiro dele também, né? Tem. Ele tá preso, mas deve ter dinheiro guardado pra caramba, porque ele roubou muito no Rio de Janeiro, né? Então, mas na verdade, nós temos fazer várias correções no Brasil. Você pega hoje o crime organizado, ele é muito forte, mas não pensem. A gente, quando fala em crime organizado, a gente lembra do Rio de Janeiro normalmente, eu pelo menos eu lembro. Quando fala o crime organizado, eu lembro do Rio de Janeiro, aquelas comunidades carentes, aquelas favelas, e a polícia tentando entrar lá e dando tiro, como se quem mandasse no crime organizado estivesse ali. Não está ali. Ou vocês acham que aquelas pessoas são soldados, são operários do crime organizado? Quem tem realmente dinheiro não está ali na Vieira Solto, numa cobertura provavelmente, que sabe lidar com o dinheiro, que faz transação internacional, que sabe lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Não pense que o tráfico de drogas é algo assim, sempre escuso. Não, tem muita lavagem de dinheiro, com empresários fortes, com políticos fortes, com pessoas da polícia e de várias entidades. Pode ter certeza, do judiciário inclusive. Pode ter certeza que tem muita gente envolvida para continuar forte do jeito que está. E bancos, inclusive, também. Tem muita coisa ligada, uma coisa na outra. Aliás, só para complementar, desculpa me alongar um pouco mais, Danilo, essa questão toda da Lava Jato, por exemplo, que a gente conhece mais aqui no Brasil, mas no mundo inteiro está tendo um combate à corrupção. Sei que a Suíça agora está liberando nomes, falando que antes era contra secreta e ninguém mexia com a Suíça, devido à queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Isso foi realmente uma forma que os Estados Unidos encontrou de tentar segurar o terrorismo, e que o terrorismo está ligado ao crime organizado, pode ter certeza, com toda certeza disso. Ele tentou fechar essa forma, então evitar esses paraísos fiscais, essas contas todas que eram usadas e são usadas ainda, mas cada vez mais restrito. Isso que é uma grande vantagem. Cada vez mais nós estamos vendo pessoas que cometeram ilícitos, independente do seu poder, irem presos, que isso é muito importante. Danilo, questão do dono do supermercado em São Vicente, Aparício Miranda, 65 anos, lá no Jockey Club, né, que foi assassinado, né, uma perda aqui para a sociedade, para a cidade, uma pessoa que trabalhava, né, estava cumprindo seu mister lá e de repente tem sua vida ceifada por 2 meliantes. Bom, em primeiro lugar, os meus sinceros sentimentos à família, aos amigos, e quem conhece um pouco São Vicente, eu conheço um pouquinho aquele bairro, porque a minha esposa trabalha ali, ela é servidora pública, ela já foi diretora da EMEI Vila Jockey, hoje ela está lá como coordenadora, então eu tenho oportunidade de corriqueiramente conviver com a comunidade local e a gente sabe da importância da família no aspecto social, no aspecto educacional, naquele bairro, naquela região de São Vicente. Então fica aqui o nosso sincero sentimento e a gente aproveita a notícia, né, infelizmente, para reforçar algo que a gente tem colocado aqui muitas vezes, que é a questão de que nós somos violentos. O Brasil, o João Vilela, infelizmente, ele é um país violento, o brasileiro é violento, não tem por hábito a solução, digamos assim... Ele está violento. Aliás, talvez o ser humano, sim, né, o ser humano até é por uma violento, questão biológica, instintiva, ele tem essa predisposição à violência, mas em pleno século XXI, e o Brasil com todas as suas belezas naturais, com todo o seu potencial, ainda tem uma sociedade, como você bem disse, que está violenta. Agora, acho que o primeiro passo é a gente reconhecer isso, né? Fazendo aqui um rápido paralelo, alguns mitos caem, né? Como aquele que de o brasileiro é solidário. A gente viu agora, nessa passagem recente da greve dos caminhoneiros, desse movimento, que o brasileiro não é tão solidário assim como se diz. Mas focando na questão da violência, a gente precisa realmente desenvolver, né, e o direito nos permite pelo menos estudar isso na teoria. Precisamos desenvolver a comunicação não violenta, né, essa ideia de respeitar o próximo. Para quem é religioso, cristão, aquele mandamento, né, de amar o próximo como a ti mesmo. Então, mesmo no conflito, é você lidar com o outro como se estivesse lidando contigo ou com um ente querido. Eu brinco, né, o João Vilela sabe disso, deve se recordar de nossas conversas, né, que o dia que eu for famoso e vier aqui no Ação e Reação, ser entrevistado aqui pelo Filete, bater um papo com o Filete, que me perguntarem se existe um segredo para o sucesso,
né, para a gente poder se dar bem com as pessoas, é exatamente esse, é você respeitar o próximo, é você olhar para um telespectador como se fosse um ente querido, como se fosse uma pessoa da sua família. Tenho certeza que quando o Filete cuida lá dos pets, ele cuida como se fosse um pet dele, não um membro da família, como muitas pessoas que têm pets consideram. Tenho certeza que o João Vilela, e a gente que conhece o João, sabe do carinho que ele tem, não pela loja dele, mas pelos clientes. Você chegar lá é super bem tratado. Porque eu tenho certeza que nós temos e nós tentamos, não é, dar o exemplo desse olhar, de enxergar no próximo um ser humano. E só para complementar, porque eu acho que a gente tem que, até como técnica de discurso, prestar as condolências, mas com todo respeito, inverter a chave. Eu não posso deixar de aproveitar o dia de hoje, dia 8 de junho, uma data especial, para mandar um abraço para um amigo nosso, que é um cara super fraterno, até porque hoje é o dia aí dos oceanos, que é o Dr. Luciano Pereira de Souza, conhecido como Guga, ex-secretário aí municipal de Meio Ambiente, uma pessoa super querida, é um cara especial que a gente tem o privilégio aí de conhecer. Então fica o nosso abraço aí para o Luciano Pereira de Souza, o Guga. E também, Filete, eu vou te confessar que eu fico com ciúme, porque ela é minha madrinha, mas ela é sua fã, a dona Laura Fernandes Camargo, que deve estar agora nos assistindo, que completa aniversário hoje. Aliás, tem algumas coincidências muito boas quando eu venho aqui. Eu tenho várias oportunidades de rever o João, às vezes durante o dia a dia não dá para a gente tomar um café e pôr o papo em dia, e tem coincidido bastante as minhas vindas aqui com o João, né? E já não é a primeira vez que eu venho aqui no 8 de junho e tenho a oportunidade de dar os parabéns ao vivo à dona Laura, que eu repito, tenho ciúme porque ela é muito sua fã, viu? Não tenha ciúme. Você vê, o Nelsinho estava fazendo, agora eu vou brincar com o Nilson, estava na beira da sarjeta, estava sem namorada, nada, veio aqui no programa, deixou o cabelo ficar maior tal, já está com uma namorada de 23 anos, novinha, e ainda fica trocando figurinha o Nelsinho, sabia disso? Domingo tem encontro o Nelsinho trocando figurinha da Copa. Aí o cara vai viver 200 anos, namorada nova, tranquilo, figurinha da Copa, o cabelo do Sansão, meu amigo. Tá bem, né? Tá certo. Bom, nós demos uma informação aqui, só o nome, né? É Aparício Miramoto, eu falei Miranda, é Miramoto, é o supermercado Miramoto no Jockey Club em São Vicente, né? Então ele era proprietário do supermercado Miramoto no Jockey Club em São Vicente, né? Bom, uma notícia aí que pegou as pessoas aí meio desprevenidas, tal, é que o CNH pode ser suspenso por dívida, né? Então, uma parte dos meus amigos que eu conversei, né? Ontem teve reunião do Egrégio Conselho dos Santos, então a gente para tomar um café, tem muitos advogados, né? E alguns concordaram que aquele cara que faz dívida e tal, e não tem nada em nome dele. Então ele xinga o prefeito põe uma... Tem cara assim, hein? Ele xinga o prefeito na rede social, o prefeito põe uma ação nele, ganha 50 mil, mas o cara não tem nada para pagar. Um dia paga, né? Um dia pega a herança de alguém e tal. Se o advogado ficar em cima, ficar insistindo na ação, vai e volta, um dia. Mas isso custa caro, né, o Danilo? O cara tem que ficar toda hora mandando lá pro rolo, mandando para os nossos amigos lá, para os nossos amigos ficar fazendo cálculos judiciais, atualizando o cálculo, manda pro Detran, manda para não sei o que lá, manda, e a ação vai ficando. Tem advogado que não tem muita paciência para fazer isso. E outros ficam insistindo, né? Isso eu queria parabenizar o doutor Aldo, que tivemos um problema num show, né, de um contrato que nós assinamos que não foi bem realizado, e depois de 10 anos, né, o rapaz ganhou uma herança, e o doutor Aldo conseguiu entrar na herança, né, e ele já com 5 multas por tal, o doutor Aldo conseguiu entrar na herança, e ele, como ele era o principal da herança, como é que chama o principal? É o inventariante. Ele era o inventariante, então travou tudo, né? Então vai ter que indenizar as 10 pessoas que foram lesadas. Mesmo que não fosse, travaria isso, da mesma forma. Travaria, mas o Aldo ficou insistindo 10 anos. Claro. Manda recurso para lá, manda recurso para cá, manda recurso para lá e tal. E eu tive no escritório do Aldo ontem e ele conseguiu, depois de 11 anos, né? Até que eu sei que muitos colegas, nobres colegas, desistem dessa ação. Ele ficou insistindo, né? Então, é isso aí. CNH suspenso por dívida. Então, muitas pessoas acham assim, que é aquele cara que às vezes não tem nada, né? Não tem nada, e não põe nada em nome dele, e fica fazendo coisa errada por aí. E às vezes o cara está num Uber e tal, já não vai poder mais dirigir. Mas também tem aquele cara, né, João, que passa por um momento de dificuldade, né? Eu acredito que tenha mais gente boa no mundo que ruim, né? Mas tem aquele cara que passa por um momento de dificuldade. Tem o malandro, aquele cara que não tem nada no nome, e fica sempre dando golpezinho e tal. Tem o malandro que esse é o malandro profissional. Mas tem aquele cara que passa por um momento de dificuldade. E às vezes ele vai no Uber, ou ele está em casa lá,
leva o filho para a escola, tal, a mulher está trabalhando, ele está desempregado. Às vezes tem aquela pessoa que passa por dificuldade. E aí vai ficar com a CNH suspensa. Então eu queria saber a opinião de você que é advogado e também aqui eu estou dando a versão popular. O que no boca a boca acharam? Alguns acharam bons, outros acharam que pode ser uma punição em excesso. Tal. Eu queria saber de vocês que estudaram o direito, o que vocês acham? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o novo Código de Processo Civil, ele permitiu algumas medidas coercitivas que o juiz possa determinar. Nesse caso específico, foi o caso que o rapaz estava devendo ao colégio da filha, se não me engano, e o colégio tentou, o advogado propôs, o juiz aceitou, e aí o juiz pediu para suspender a CNH enquanto ele não pagasse, com uma forma de coação para ele que possa pagar realmente, e o passaporte. Claro que o advogado recorreu e a questão do passaporte foi negada pelo STJ, se não me engano. STJ, se não me engano. Então foi negado. Porque pode ir e vir, na realidade. Pensei que era só político que queria sair do país quando está enrolado. Na realidade, assim, pessoal comum também sai também? O que acontece? Tem pessoas, não estou falando nem o caso dele, que eu não conheço o processo totalmente, nem nada, eu vi só uma chamada desse processo. Mas o que acontece? Tem pessoas que têm dinheiro, não estou falando nem o caso dessa pessoa, mas tem dinheiro e deixa no nome de laranjas. Não casa com a esposa, fica no nome da pessoa que está casado deixa junto. Sem nada para ele poder fazer. Claro, deixa o nome de fulano, de Beltrano, cria. Interessante, tem pessoas que criam pessoas. Eu conheci já alguns casos de pessoas que criam pessoas. Criam um personagem. Faz nascer, registra, faz uma série de documentos falsos e aquela pessoa não existe, mas existe para ele. Tem outros casos também que... Tem isso, João, o cara faz nascer um filho... Cria pessoa. Existem casos de criar pessoa, mas existem casos também... E a pessoa responde por ele, essa vai ser a certinha que vai ter o patrimônio. Existem outros casos que às vezes pegam um funcionário, a pessoa tem uma empresa, por exemplo, e chama lá... seu Zé, vem cá, você vai trabalhar aqui, uma pessoa mais simples, mais humilde, que eles não lê, e tem vários documentos, você vai trabalhar aqui comigo, você vai servir cafezinho, você vai limpar banheiro, você vai fazer alguma coisa, cortar grama, vai fazer alguma coisa, e vai trabalhar comigo, e faz para assinar toda aquela documentação, sabe escrever? Sei, sabe ler? Sei, aquelas perguntas de quando vai contratar, a pessoa vai lá, assina vários documentos, não lê, que está ali, não entre eles os trabalhistas e outros, uma procuração para poder abrir conta em banco, uma procuração para poder alugar um imóvel, uma procuração, e a pessoa... simples, às vezes acaba quando vai ver, ela tem realmente ali, ela tem milhões, ela nem sabe que tem, tanto que a Receita Federal está pegando agora, muita gente que, até por rede social, o que tem, que parece que tem dinheiro, né? O cara está num iate, está num dia, está num carrão no outro, viajando para a Europa no outro, e para o imposto de renda não tem nada. Então a Receita Federal vai lá em cima. E também para o contrário, para o cara que está lá numa comunidade carente, lá, numa situação difícil, uma vida difícil, e com milhões no banco. Opa, peraí, também tem coisa estranha aqui. Ganhando bolsa, tem coisa estranha aqui. Então, na verdade, tem vários casos que vão ter. Então, são medidas de você tentar que a pessoa pague o que deve. Nós não podemos prender. O Danilo vai explicar melhor que ninguém isso, que o professor de Direito Civil vai saber muito melhor isso. Nós temos o Pacto São José da Costa Rica, né, que impede a prisão civil, a não ser no caso de devedor de alimentos. Então, nós poderíamos, até na Constituição ainda permite o depositário infiel, mas daí pelo pacto houve uma normatização e acabou não tendo essa questão de você poder prender. Mas, no final das contas, assim, são formas que a justiça tem de coagir a pessoa, de forçar a pessoa a que pague o que deve. Porque muita gente fica devendo, muitas vezes até tem o dinheiro, mas não paga de propósito, e não consegue receber nunca. É muito comum, prescreve a questão, a pessoa desiste, porque já não consegue receber. A prescrição intercorrente, inclusive de tributos, por exemplo, também, além de questão civil, no tributário tem a prescrição intercorrente, tem uma série de formas que a pessoa não paga, deve não paga e cria novos embaraços logo em seguida. É muito comum isso. Eu vejo um ponto saudável o STJ pensar dessa forma, porque a pessoa tem que ter responsabilidade na sua vida financeira. Claro que vai ter casos da pessoa que ficou desempregada, que é a pessoa correta, que paga tudo certinho, mas ela vai procurar dar um jeito de resolver também essas pendências. O que não é certo é ficar devendo para o outro e o outro ter o prejuízo. Ora, a escola lá teve um trabalho, a escola que a filha dele foi matriculada, tem escola pública, coloca na escola, não tem de condições? Coloca na escola pública, eu estudei em escola pública, não vejo problema nenhum nisso. Não tem condições de fazer tal coisa? Não faça.
Eu também gostaria de pegar e todo dia para São Paulo eu vou de helicóptero. Não tem condições disso, eu não vou. Se eu for de carro, eu vou de ônibus, mas eu não vou de helicóptero, porque não tem condições. É óbvio isso. Ah, mas minha filha merece uma escola particular. Olha, trabalhe mais, ache um jeito, consiga ganhar dinheiro e coloque na escola particular. Agora não pode ficar devendo. Se você ficar devendo tudo quanto é coisa, fica fácil também, né? Aí você vai quebrar outra empresa, você vai deixar desempregado os funcionários. Se isso for regra, e era uma regra até agora, e parece que ainda é uma regra, não pense que lá nos Estados Unidos, na Europa, onde for, a coisa é tão fácil assim, não. Por exemplo, em Dubai, que estamos falando um país árabe, já é outra história, ninguém fica devendo o financiamento de carro. O cara vai preso. Não tem história. Se for devendo, você vai preso. E depois vai ver que você vai resolver para pagar. Tá pensando que você vai andar de Lamborghini lá e achar que é molezinha? Não vai, não tem molezinha. Tanto é que é o lugar que mais tem carro de luxo abandonado, o cara abandona e se manda para outro país. Abandona no estacionamento do aeroporto. Porque você tem condições de pagar, porque é mais duro. Na Inglaterra também o pessoal é duro, na Europa é duro, na Alemanha é duro. Não vai pensando que é moleza o que acontece. Aqui no Brasil que tem essa questão, não, coitadinho tá devendo, não, coitadinho aqui no Brasil tem muito cara que vocês pensam que é bacana, que tá andando no carrão, né? Tem muito cara andando de fusquinha, certo? Que tem dinheiro. E tem muito cara andando no carrão que tu abre até aquele carnê desse tamanho atrasado, ele põe debaixo do banco para namorada não ver, para amiguinha não ver, mas tem aquele carnê enorme, né? Que complicado, né? Bom, queria lembrar que o programa está sendo transmitido ao vivo agora às 1h15, né? E também vai ser retransmitido às 23 horas e a 1h da manhã de sábado. Você que é madrugador, como meu amigo Marcos, do Imbaré, que vê sempre o programa 1h da manhã, né? Fica lá, não tem sono, tal, fica vendo o programa. E antes do Danilo fazer seu comentário para a gente chamar o break, lembrando que você pode participar do programa como todos os dias, pelo WhatsApp 13, para quem está fora de Santos, 997115545. Pode mandar perguntas para o Danilo de Oliveira, professor, para o João também, advogado, empresário, né? Só não pode mandar pergunta para o Filete, que o Filete só está aqui para apresentar, entendeu? E também no 13 21 38 4677, como faz o Uriel Vilas Boas. O Uriel que eu tenho que agradecer. Eu escrevi uma carta na Tribuna do Leitor sobre moradores de rua na sexta-feira e o Uriel fez um elogio no domingo pela minha visão socialista do negócio, que temos que evitar que o morador chegue na rua. E quando ele chega na rua, todos, prefeitura, Rotary, Lions, maçonaria, enfim, toda entidade de servir, todos nós temos que, universidades, temos que fazer um planejamento, né? Porque a prefeitura manda não dar comida, não dá esmola, tá certo. As pessoas têm o prato de sopa, pessoas de coração bom, jovens que estão lá, podiam estar no cinema, vendo televisão e estão distribuindo. Dr. Écio Lesquec, sexta-feira no Mercado Municipal. Então, o serviço social fala para não dar nada, as pessoas dão. Nós estamos trabalhando de uma maneira desuniforme, né? Então, a gente tem que uniformizar isso, ou seja, fazer uma coisa corporativa, cooperativa, onde a prefeitura, com as universidades, dê o tom da música para que a gente possa, de uma certa maneira, melhorar esse problema que só vem piorando, ou seja, na sociedade está dando cabeçada. Danilo, a questão aí do CNH suspenso por dívida. Bom, primeiramente, posso deixar de mandar um abraço para o dileto profissional, o advogado Dr. Aldo, né? Parabenizando aí pela atuação, pela conquista que o Filete narrou aqui. A gente que conhece o Dr. Aldo sabe de quanto ele é aguerrido, né? Além da capacidade intelectual, muito, muito comprometido. Não é de se estranhar essa notícia, então fica aqui o nosso abraço. E segundo o Dr. Écio Lesquec, o escritório mais bonito do Brasil, que está do mundo, hein? O escritório do Dr. Aldo. Preciso ir lá visitá-lo, conhecê-lo agora em novo endereço. 120 metros só de varanda. Só de varanda? Só de varanda. Coisa de louco, coisa de louco. Muito bom. E essa questão da suspensão da CNH, ela, como o João já colocou, ela deriva do seguinte, ela decorre do quê? Do famoso ganha mais não leva. Qual que é o grande problema do judiciário, do credor? Pensando aqui na figura do credor, aquele que tem o direito reconhecido a receber um pagamento. Ele ter esse reconhecimento pelo Poder Judiciário, pelo o título executivo, só que o devedor mesmo assim não paga. É o famoso ganha mais não leva. Esse credor movimenta a máquina do judiciário, acaba investindo dinheiro com a contratação de advogados que muitas vezes ficam limitados, e aí não é nenhuma questão de perfil, é porque a própria legislação vai acabar limitando, porque se esgotam aí os mecanismos de constrição de patrimônio, não se encontra patrimônio, às vezes o devedor, além de devedor, ele é muito habilidoso em ocultar patrimônio e não ter patrimônio. É muito comum, né? Quando você lê o processo, se você não
muitas vezes, se você não estivesse ali representando o credor, você até ficaria compadecido com o devedor, não é? Porque a penúria é tão grande que é relatada e você busca, faz diligências, pesquisas e não encontra patrimônio para poder efetivar a satisfação do crédito. O CPC de 2015, já aí antecedido por algumas reformas do Código de Processo anterior, trouxe mecanismos novos para tentar o quê? Dar efetividade à satisfação do crédito. O processo de execução, ou a fase de cumprimento de sentença, ela não visa reconhecer quem tem direito ou não. Não, você já tem um credor, já se sabe quem tem que receber o pagamento da dívida. E o processo de execução, a fase de cumprimento de sentença, ela serve para quê? Para que o juiz, a figura do Estado juiz, pratique esses atos executivos, atos de constrição do patrimônio. Então, primeira coisa que eu acho importante para o telespectador formar opinião, não dar a minha, né? Mas auxiliar que o nosso telespectador forme a dele, é que o processo de execução serve para isso, para que o crédito seja pago. Então, tudo que se faz é na busca disso. Satisfação do crédito, claro. Porque se a pessoa tem esse direito, ele tem que ser satisfeito. Agora, a gente jamais pode se esquecer que mesmo o devedor, ele tem o direito. Além do dever de pagar, ele tem o direito de pagar da forma menos gravosa. O grande problema é que muitas vezes isso é utilizado de uma maneira equivocada. Ou seja, esse direito que tem o devedor de não ser prejudicado na sua dignidade, quando ele tem que pagar, muitas vezes é usado de forma errada, de forma deturpada. Então, o que eu quero dizer? Vamos dar exemplos. Me parece que a suspensão da CNH, em muitos casos, não vai ferir essa dignidade da pessoa humana, porque ela não vai ferir a liberdade de locomoção do devedor. Sim. Ainda que sem conduzir veículo automotor, ele pode contratar os serviços aí de um táxi ou de algum veículo por aplicativo, que você contrata por aplicativo, como o Uber, não é? Ele vai poder andar de bicicleta nas nossas ciclovias, no nosso forma, VLT. Né? Agora você... Em alguns casos, talvez então, a pessoa se sinta... Agora, ele dá uma prejudicada, né? Mas vejam, a ideia é essa. Sim. A ideia é incomodar. Claro. O processo precisa tirar ter... da zona de conforto, o processo, muito obrigado. O processo tem que encontrar meios de tirar o devedor da zona de conforto. Porque qual que é a ideia? Se ele continuar na zona de conforto, qual que é o papel do processo? Nenhum. O processo não vai atingir o objetivo, que é fazer com que o devedor pague. Então, veja, a suspensão da CNH, ela vem prevista agora na lei, no novo CPC, com a intenção de incomodar, sim, senão o devedor não paga. Agora, qual o cuidado que eu tenho que ter? Em alguns casos, pode ser que além desse suposto incômodo, além de tirar o devedor da zona de conforto, cause um prejuízo que não se justifique. Então, eu pensei aqui rapidamente num exemplo de um devedor cadeirante, pessoa com deficiência, que usa aquele veículo para trabalhar, do trabalho para fisioterapia, porque tem que fazer tratamento fisioterápico, uma vez que não tem o movimento dos membros inferiores, para levar os filhos na escola. Então, veja, mais do que um incômodo, há um prejuízo, sim, à rotina diária. É uma fórmula, né? Na realidade, assim, não é que seja uma regra geral. Exatamente. É possível fazer isso. Vamos supor, se ele seja caminhoneiro, seja taxista, tenha Uber, ou ele dependa da condução dele, de um veículo, para ganhar dinheiro. Ele não vai ganhar nunca dinheiro para poder pagar a dívida. Ele vai então, nesse caso, juiz, né? Aí pode até virar contra o próprio... eu só queria complementar nesse sentido, que de certa forma você já fez, João. O que o STJ decidiu, porque veja, se questionou aí uma ofensa à legislação federal, se isso está certo, está errado, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, se posicionou dizendo o seguinte, olha, me parece que a suspensão da CNH ela é possível, vai depender do caso concreto, claro. Porque de fato não há lógica. Se o devedor é um motorista, pode ser de caminhão ou de veículo de menor porte, que trabalha transportando mercadorias, ele não pode transportar, ele não vai ter como obter renda para pagar. É o que já acontece hoje com o devedor de alimentos. Você sabe disso, João? Já se questiona hoje a prisão civil do devedor de alimentos. Por quê? Sim. Qual que é o objetivo dela? Ela é uma prisão como pena? Não é. Não. Ela serve, ou pelo menos deveria servir, como estímulo para que o devedor de alimentos pagasse. Ele não paga, então já se discute isso. Porque quando ele não tem condição, a prisão civil do devedor de alimentos acaba servindo como instrumento de vingança, de perseguição. Tem condição. A questão eu sei, claro, a lei é geral, né? A gente sabe muito bem que a lei é uma questão geral.
Casos específicos vão ser estudados de caso a caso. Assim como, por exemplo, é impenhorável os bens de trabalho da pessoa, para justamente evitar que a pessoa não consiga trabalhar e pagar, inclusive, o credor e outras formas também. Então, são detalhes mas eu acho positivo. Você tem uma forma. A possibilidade, não é? Olha, no caso aqui, o cara vai... No caso concreto, João, vai depender da habilidade da parte do advogado dela demonstrar, olha, não, realmente, né, qual que é o papel do advogado do credor? Falar, não, a suspensão da CNH é um mecanismo hábil para tirar o devedor da zona de conforto e fazer ele pagar. Nesse caso, Danilo, o estranho desse caso, a dívida era de R$6.000. Pelo que ele chegou até o STJ e pagar um advogado para chegar até o STJ não é muito barato. Não é mesmo. Ele já gastou mais, teoricamente, em honorários do advogado, a não ser que ele tenha algum amigo que seja advogado, etc., ou alguém está fazendo graciosamente para ele, para isso. Então, na verdade, ele podia ter pago essa conta, teoricamente, a gente não sabe os detalhes do caso. Agora, se o Filete só me deixar complementar, que a gente precisa ir para o break, é interessante porque qual que foi o sinal que o STJ deu? Olha, eu entendo que, isso é STJ, a suspensão da CNH é possível, vai depender do caso concreto. Tudo isso que a gente colocou vai ter que ser analisado agora. A do passaporte não. Porque no caso do passaporte, a gente entende, como intérpretes aqui da legislação federal, que no caso do passaporte se presume que há aí um prejuízo irremediável à liberdade de locomoção, porque para determinadas distâncias só dá para ir aí com a utilização, com o uso desse documento que é o passaporte. Então, eu acho que é positivo, né? Porque às vezes, respeitando ambas as opiniões, e até como advogado aqui sendo esperto, me colocando à disposição, brincando, né, Filete, de ambas as partes, porque tem teses para os dois lados, em relação à CNH, vai depender do caso concreto. Claro. Agora, em relação ao passaporte, não. Então, quem gosta de viajar para fora, para o exterior, dependendo para onde gosta de viajar, tem que tomar cuidado, senão não vai poder ir de forma regular, de forma válida. Sim. Nós vamos ao breve intervalo, tem algumas participações chegando aqui. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas.
totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação nessa sexta-feira, dia 8 de junho de 2018, Dia Mundial dos Oceanos. Hoje com o advogado e empresário João Vilela e com o advogado e professor Danilo de Oliveira, né? Muitas participações aqui, muitas participações. Ainda pode continuar participando. Você é a favor da suspensão da CNH para devedores? O cara fica sem direito de dirigir quando está devendo? Você é a favor ou é contra? Pode dar uma explicação rápida aqui. O meu amigo Brito dos Setaportes, boa tarde, filete convidados. Como sempre, o programa está muito bom. O Brito que vê todo dia. Fica a minha pergunta. Dizem que os ricos vão ficar mais ricos e os pobres vão ficar mais pobres no futuro. Parece os filmes onde os ricos vivem separados dos pobres. Tu tá com uma visão meio complicada, hein, ô Brito? O Brito, que é diretor do Setaporte. O rico vai ficar mais rico? Dinheiro chama dinheiro, né? Mas, João, o rico vai ficar mais rico? Não, ele tem razão em certos pontos, por exemplo. Primeiro, a questão tributária. Nós temos hoje uma inversão. Até eu quero aproveitar que o professor Danilo professor de Direito Previdenciário, conhece muito de previdenciário, né, Danilo? Então, veja, eu vejo hoje o Brasil tem uma distribuição de renda ao inverso. É a maior distribuição ao contrário que tem no mundo, em que os pobres pagam para os ricos. Você pegar hoje, quem tem um jatinho não paga IPVA, quem tem um barco, uma lancha de luxo não paga IPVA. Mas você que tem o seu carro, sua moto, você paga IPVA e paga caro. Você paga os impostos, quem não tem dinheiro, o pobre, vamos pensar uma pessoa que sem recurso nenhum, que vai lá, compre um macarrão no supermercado, compre um saco de arroz, um saco de feijão, que compre a comida básica, ele paga muito de imposto. Ele paga muito imposto. E o rico, quanto mais rico, aliás, quanto maior a empresa, normalmente ele tem formas de fazer um negócio chamado no direito de elisão fiscal. Elisão é diferente de evasão. Evasão é quando você não paga o imposto. Elisão é quando você não paga o imposto, mas de forma legal. Então eles têm vários contadores, vários advogados, vários administradores que conseguem fazer essa manobra fiscal e o rico paga menos imposto, é comprovado, que o pobre. No Brasil é o contrário. Previdência é isso aí, porque acontece, por exemplo, você pega hoje, normalmente quem mais paga é a classe média. A classe média paga imposto de tudo quanto é lado, na Previdência sem dúvida nenhuma. E o regime geral, que é esse que nós estamos, normalmente nós pobres mortais estamos, que paga em média R$ 1.500 por mês, é o que mais se paga. Se você fizer a conta direitinho, você paga para você se aposentar o dobro que você vai receber. Então você paga o dobro do que você vai receber. Ou seja, você vai pagar muito mais
Se pegar a média de vida das pessoas, quando se paga com as pessoas que se aposentam no regime geral, você paga o dobro do que você vai receber. Ou seja, é um péssimo negócio para a gente. É obrigado a fazer, a gente tem que pagar porque é obrigado. Mas é um péssimo negócio para nós. Para quem já tem outro regime, que os funcionários públicos, já é muito diferente. Se não me engano, no Legislativo, a média é de R$20 mil a aposentadoria. No Judiciário, 25 ou 28 mil reais. No Ministério Público, mais que 30 mil reais é a média da aposentadoria. Se vale ou se não vale, eu não sei. Eu sei que nós pagamos por tudo isso. Então, quando a gente fala de problema da Previdência, por exemplo, o Brito tem razão num ponto muito claro. O pobre acaba ficando cada vez mais pobre e pagando para os ricos. Nós temos uma inversão completa. E o rico que eu falo, normalmente, essas pessoas que trabalham e ganham depois aposentadorias incríveis. Vou dar um exemplo que não é nem nada excepcional, um exemplo comum, corriqueiro. Uma policial militar que entra na corporação com 18 anos, ela vai se aposentar com 43 anos. Poxa, com 43 anos, pessoa nova. Eu tenho 47. Então, a pessoa vai vou trabalhar e não sei até quando. Já vai aposentar, mas a pessoa João? se aposenta com... Vou. Tá pensando em aposentar, eu João? penso na aposentadoria. Você tá bem, João. Te dava no máximo 45. Eu falei, Obrigado, eu falei pro Danilo. meu filho, pro Pedrinho, que tem um programa aqui no sábado, Já às ganhei 18 2 horas, e ao domingo, às 10 da manhã, eu falei pra ele que eu acho que eu não vou ter aposentadoria. Como assim, pai? Aposentadoria do quê? Como é que vai aposentar, né? No Brasil, tu não se aposenta, trabalha até Mas morrer, aí não é que tá, isso? então. Que Também. sorte quem faz o que Depende, gosta. Posso só Depende, complementar? tá, por favor, a gente vai adotar a teoria espírita. Eu não me recordo se já falei isso Pra aqui. próxima encarnação? A gente vai adotar a teoria espírita. O trabalhador trabalha 2 encarnações para tentar aposentadoria na terceira e não vai conseguir porque ele não vai fazer prova das vidas anteriores. Exatamente. Muito Sim. parecido com o que já acontece hoje, inclusive. Mas hoje dá para o profissional liberal se aposentar? Não, desculpa até Vamos lá, atravessar o João. O que o Brito falou tá 90% certo. Porque o que ele disse... 99, viu, Brito? É, porque o que você disse, Brito, não vai acontecer, já acontece. É estatístico. Não é futuro, se você pegar as presente. pesquisas que estudam riquezas, né, os ricos, bilionários e tal, o abismo cada vez mais aumenta. Né? O capitalismo tem gerado isso. Ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez... Não é o capitalismo. Não, sabe por quê? Sabe por quê? Não, sabe por que é o capitalismo? Eu vou provar que é o capitalismo. Eu vou provar que não é. Eu tava conversando Tem com... melhor assessoria, diminuir impostos. Porque eu quero ver o João derrubar essa. Por favor. Tava conversando com o Dr. Marcelo Lamy, que nos assiste aqui, que eu costumo brincar que é o nosso Dr. House, aquele médico do seriado e tal, é o nosso Dr. House do direito, né? A gente tava conversando, então, sobre o FGTS. Como que surgiu o FGTS no Brasil? Muita gente sabe que o FGTS, né, esse valor que o trabalhador recebe em determinadas situações previstas em lei, que é uma contribuição obrigatória, que é feita, que o empregador também paga, ele veio substituir, muita gente sabe, hein? Que ele veio substituir uma estabilidade decenal. Sim. Havia na CLT uma estabilidade decenal. Então, depois de 10 anos, o que é isso? Depois de 10 anos, o trabalhador, quando ele é desligado sem justa causa, ele não podia, na verdade, ser desligado. Exatamente. Depois de 10 anos, ele tinha a estabilidade. E aí, escolher, né, Danilo? Até bem pouco tempo podia escolher. Não, aí o FGTS veio como uma faculdade e, pelo menos, se eu não me engano, de 88 para cá, já é obrigatório. Então, tem gente que não sabe, tem gente que sabia. Qual que é o motivo econômico disso? Uma política legislativa de abertura do mercado econômico brasileiro para as empresas, para o investimento internacional, que pode parecer positivo, porque muitas vezes, se o país está quebrado, isso acontece muito com países em desenvolvimento como o Brasil, o país está quebrado. Então, vamos pegar dinheiro, isso é política, no mínimo, neoliberal. Vamos pegar dinheiro de fora para poder movimentar a economia e gerar emprego. Essa é a promessa. Só que o que acontece? Para vir o dinheiro de fora, para investir na empresa, como é que o investidor internacional assume o passivo dessas empresas com os empregados estáveis? É um passivo que ninguém quer, percebe? Você é empresário investidor, você vai incorporar uma empresa. A Design Gallery vai incorporar uma empresa menor. Puxa vida, eu não vou assumir o passivo trabalhista, não vale a pena. Então, qual foi a saída? Qual foi a estratégia? Opa, vamos acabar com a estabilidade
para poder atrair investimento externo e vamos colocar o FGTS. Eu vou parar por aqui a discussão da FGTS, eu quero ver você comprovar para mim que o plano de fundo não é econômico. Era tirar essa questão. Não, sem dúvida, você ter funcionário estável é o que acontece com o poder público. Eu vou comparar a Design Guerra. Tu vai falar, não tem. Design Guerra tem 20 funcionários, funcionários de 20 anos aqui. Aí eu vou olhar aquilo, caramba... Ninguém vai comprar nada, filha de sem dúvida. Não, 20 anos eu vou falar, vou ficar com falando, pô, 20 funcionários de 20 anos é um passivo trabalhista enorme, né? Não, veja, olha, a questão que eu estou falando é verdade, tinha essa questão toda, eu sei bem dessa história, mas veja, o que nós temos que ter no Brasil é mérito. O grande problema é esse, nós temos que ser meritórios. Nenhum empresário manda embora um funcionário se não for um bom funcionário. Ele tem estabilidade enquanto ele é um bom funcionário, ou até quanto a empresa pode ser saudável. Isso é liberal, hein? É liberal. Isso é liberal aí, ó. Capitalista, liberal. Mas nós temos que pensar no mérito. Todos os países que deram certo no mundo, pode pegar a Alemanha, pode pegar a Inglaterra, Suécia, Suíça, Noruega, o que você quiser, Estados Unidos, Canadá, todos eles, a base é o mérito. E o FGTS é uma forma, sem dúvida nenhuma, é um dinheiro que nós pagamos junto para os funcionários, é dinheiro dele na realidade, que nós estamos separando para o governo, confiscado pelo governo, rendendo menos do que a inflação do ano. Ele é confiscado o seu dinheiro todos os meses. É um baita negócio para o governo, na verdade, né? Ah, então você está colocando forma que eu estou colocando. Não tem mérito nisso. Você perguntar para qualquer funcionário, não tem essa questão. Olha, veja, eu não vejo ninguém fugindo dos Estados Unidos, que é um país que não dá saúde para todo mundo, não dá uma série de coisas sociais, mas paga seu funcionário que não tem nem direito a férias. Veja, os Estados Unidos, as férias é negocial. Você negocia as suas férias, você não tem 13º, é negocial. Você paga pelo que você trabalha, pelo seu mérito. Eu não vejo ninguém dos Estados Unidos fugindo para Cuba, que é um paraíso fantástico. E porque o mundo não funciona assim, simplesmente o país afunda assim. Você me permite só um adendo? Você me permite só um adendo, João? Por favor. Pegando esse gancho, né? E ainda, o que eu vou falar ainda... Em virtude desse bate-papo, desse café filosófico com o Dr. Marcelo Lamy. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, como em alguns outros países, você tem um teto contributivo também para o patrão. Sim. Coisa que você não tem no Brasil. Então quando você tem um sindicato brigando pela categoria, ele não vai brigar por penduricalho como briga no Brasil. Bom. Por que lá é negociado 13º verso? Porque lá, quando há uma... não é briga, né? Quando há quando há uma negociação coletiva, você vai discutir... Você não vai discutir penduricalho como aqui no Brasil, vale refeição, vale transporte. Aí o trabalhador tem que... Aí o trabalhador tem que dar um jeito de vender o vale transporte para fazer receita, o famoso... Aí o cara vem de passe no ponto de ônibus da rua. Posso complementar, João? Me desculpe. Quer ver uma outra coisa que a gente não sabe? E que tem muita gente técnica falando besteira? Vamos pegar esse caso impactante do microempreendedor e do empreendedor de pequeno porte, que tem sofrido agora com o desenquadramento do Simples. É quem mais paga. Que chamam... Simples não tem nada de simples, é só complicado. Que chamam absurdamente, aqui eu não vou citar nomes porque são pessoas que eu admiro, mas tem até magistrado chamando de favor fiscal. Bonito. Esse regime simplificado ou unificado. Favor para quem? Então, não é favor nenhum. Sabe por que não é favor nenhum? Claro que não. Vocês sabem quem é? Eu estou olhando bem para a câmera aqui. Um abraço aqui para toda a equipe da TV Com, pro Reale, para as meninas que hoje é sexta-feira, filete, batom vermelho, a coisa... Não, quem tá de batom não é o Reale, você tá deturpando. Amanda, quem mais que tá aí que eu não tô vendo? Vitória. Elas estão hoje, sexta-feira promete, hein? E Dona Joana do Café. Dona Joana do Café também, o melhor café da televisão da Baixada. Mas só retomando aqui o raciocínio. Vocês sabem quem é responsável pelo pagamento dos salários de 70% dos trabalhadores da iniciativa privada brasileira? Eu vou repetir. O pagamento do salário de 70% dos trabalhadores da iniciativa privada brasileira. Sabe quem é? É pequena microempresa. É o microempreendedor e empreendedor de pequeno porte. Então não é favor fiscal nenhum. Porque o microempreendedor e empreendedor de pequeno porte são responsáveis por esse percentual. 70%, então, aí vem falar o seguinte, mas isso é uma renúncia
que impacta negativamente. Não, muito pelo contrário. O que impacta negativamente é quando essa pessoa, quando eu digo pessoa, a empresa, né, ou microempreendedor individual, tem uma dívida, vem lá uma lei maluca, né, a lei das microempresas, e fala que tem que ser desenquadrado, como se a gente já não tivesse meios previstos na lei para satisfação do crédito. Olha, então, só para completar, João, desculpa. Então, a gente fala assim, não, porque carga tributária, desculpa. Essa é uma das maiores falácias que eu, enquanto estudante, porque eu agradeço o João pelos elogios, mas é mais pela amizade do que por mérito, é mais pela amizade. O que eu percebo dos meus estudos? Né? Uma das maiores mentiras é de que a tributação, e no Brasil principalmente, serve como forma de distribuir renda. Desculpa. Claro que não, é ao contrário. Eu queria complementar isso. Em alguns países sim, né? Aqui não. O Simples acabou na Suécia, no dia. ela redistribui, mas aqui... Olha, o Simples não pode se chamar de Simples. É um negócio complicado. Já foi simples, antigamente já foi... A ideia dele era ótima. Mas a partir do dia que o Aécio Neves colocou em Minas Gerais um negócio chamado substituição tributária, que todos os outros governadores aceitaram e acabaram com a pequena e microempresa, hoje o melhor regime é só das grandes, que é o lucro real. Porque você no lucro real, você vai ter que ter um contador na sua empresa, pode ter certeza disso. Mas você abate tudo. Aí realmente melhora bastante em relação à pequena e microempresa que não tem esses monte de contadores, advogados e administradores que uma grande empresa tem e consegue fazer uma série de coisas diferentes. Mas eu queria colocar, eu vou dar um exemplo de um negócio que as pessoas não querem penduricalho. Sem dúvida, você colocar a palavra certa, Danilo. As pessoas não querem penduricalhos. Se você falar para pessoas, vou pagar R$2.000 para você trabalhar por seu mérito, ou eu pudesse, se fosse facultado, pagar 4.000, mas você não vai ter fundo de garantia, não vai ter 13º, e tudo mais, pode ter certeza que a pessoa preferia os 4.000 do que pagar os 2.000 e ter esse monte de penduricário que ela não usa para nada. Na verdade, ela não usa para nada. Então ela prefere ganhar mais, claro, do que ganhar menos. É que não é o 13º, é uma falácia 13º. 13º, se você fizer a conta, ele não existe na realidade. Antigamente existia, antes, você quer falar uma coisa anterior, existia a gratificação natalina, que era de verdade, mas você pagava por semana trabalhada e não pagava por mês. Por quê? Dá uma diferença de um mês exatamente no final do ano. 13º, você trabalha 12 meses para ganhar 12 salários. Pode ter certeza. Esse 13º salário é a diferença que você não ganhou nos últimos 11 meses. É só isso. Então, é tudo uma história para enganar. O governo confisca o dinheiro através dos tributos. Os caminhoneiros não pararam à toa. Essa greve não foi à toa. Essa greve foi porque eles estavam vendo a situação difícil que eles estavam passando, estavam conseguindo ganhar o dinheiro deles por trabalhar. Por quê? Porque é muito caro trabalhar no Brasil. Você paga muitos impostos. O que você paga no combustível é fora de série. Ah, mas na Alemanha você paga tanto quanto no Brasil no litro do combustível. É verdade. Só que lá você tem uma escola pública de qualidade, você tem uma infraestrutura total, você tem segurança, você tem hospitais, você tem tudo. Ah, você paga caro, só que é revertido para você. Aqui você paga caro e tem que pagar a escola particular para os seus filhos, que a escola pública não tem condições. Você tem que ter a segurança total, que aqui não tem condições. Você tem que fazer um plano de saúde, porque aqui não tem condições. Eu queria ver se nossos governantes tivessem que usar o Sistema Único de Saúde. Ser obrigados. Deputados, senadores, presidente, governador, todos esses caras, prefeitos, vereadores, ser obrigados. Ó, quer a função pública? Quero. Então você vai usar o sistema público de saúde. Não querem. Todos eles vão para o Einstein, vão para o Sírio e acham ótimo o sistema de saúde brasileiro lá no Einstein e no Sírio. E são mesmo. Uma telespectadora que não quis se identificar, no meu caso concreto, tive problemas de saúde, Danilo, que acarretaram numa desordem financeira na minha vida. Fiz o acordo com o banco e pago religiosamente. Assim não consigo financiar absolutamente nada. Isso não configura abuso do poder do banco? Não precisa citar meu nome, ela está citando aqui, né? O Décio Clemente está aqui dizendo que hoje vai ter esse show aqui, Roberto Miranda, às 21 horas, no Teatro Guarani, né? Roberto Miranda, Praça dos Andradas 100. Está aqui a Jacirema, o programa está ótimo, Paulo Alberto, capitão, o programa está muito bom, Hércules Góes, Fábio de São Vicente, Antônio Carlos da Atmas, né? Também o Carlos Alberto dizendo que muitos ficam devendo, porém muitos têm processos trabalhistas, Filete, de 5, 10 anos na justiça para receber. Quando o cara recebe, ele paga, mas enquanto ele recebe, ele não paga. Tem vários problemas aí nessa equação, né, Danilo? Estamos encerrando aqui, o tempo estourou
Programa bom passou rápido, hein? Muito bem. Só queria deixar aqui um forte abraço aos nossos telespectadores, agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer ao João pelas palavras sempre gentis, né? Quem me dera que eu fosse realmente merecedor e fico aqui à disposição para uma próxima oportunidade. Com certeza merecedor, Danilo. Eu gostava realmente das suas aulas, eu sei da sua capacidade técnica e a dedicação que é fundamental, né? Esse ponto é importantíssimo. Bom, queria agradecer a todos que participaram do programa, o professor Marcelo Lame, que colaborou aqui nos estúdios, o João Vilela, o Danilo, desejar uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana que vocês merecem e até segunda-feira, se Deus quiser.